Estamos iniciando a aula de cardiología del día 18 de janeiro de 2016. É a primeira aula deste ano e vamos, neste ano, a fazer, já que tem muita gente que me está acompanhando há anos nestes estudos, vamos fazer um resumo rápido de parte de nosso processo de estudos para aqueles que quieran comenzar en este año esta línea de conocimiento, que es algo que es extremadamente difícil que puedan encontrar en la universidad, en un curso. Y los libros que tenemos al respecto de cardiología son muy selectos y muy difíciles de hallar. Como ya falei otras veces, existen algunos textos en el Vaticano y otros textos que hace unos 30 años atrás yo pude ver en la Universidad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, que tratan justamente da estrutura do poder, dos poderes, sua interrelação e o processo evolutivo. Então, claro que isto vem acompanhado de todo um conhecimento mais amplo em relação à estrutura do poder e por que ele é importante em nossa existência e em nossas vidas. Já deixamos claro que a grande diferença com os estudos clássicos da psicologia, da psicoanálise, é que nós entendemos que o instinto básico do homem não seria primariamente o sexual, sino primariamente o poder. Que en un animal se resume la idea de ter territorio para después ter sexo y reproducción. Sin territorio, él no puede se reproducir. Entonces, o primero que un animal procura es ter un hábitat. O primero que el hombre procura es ter poder para después ter fêmeas, para después se reproducir. Eso es el instinto básico que eleva a la humanidad y que crea enormidad de problemas psicológicos, diferentemente de lo que la psicología clásica nos coloca. Muchos de los problemas surgen por el hombre no tener esa capacidad de establecer su base de poder, y eso genera enormes conflictos, tanto en un hombre como en una mujer, y está en una procura constante de ese poder que, al no ser estudiado, al no ser visto como un factor instintivo primario, entonces es dejado de lado, no es discutido y no podemos evoluir en la concepción del poder, que no es solo ter dominio o control sobre las personas, sino que es más la capacidad que cada individuo tiene de realizarse y realizar sus ideas, sus sueños, la convivencia dentro de un núcleo social. Eso pasa por un proceso evolutivo del poder y por un proceso evolutivo de la conciencia humana. Entonces, até agora, en estos últimos años, 2 años que estamos estudiando vía internet, las aulas que yo vengo dando semana a semana están en el canal de YouTube para aquellos que hacen parte de las aulas. Algunas aulas fueron colocadas abiertas al público para que las personas tengan una idea de los temas que se tocan, mas la mayoría de las aulas ficaron preservadas para los grupos de estudio. Y esta es una aula que yo pretendo hacer abierta para aquellos que quieran iniciar sus conocimientos en la cardiología, tengan una base sobre los temas que van a ser tratados en este año. En el año anterior nos hablamos de los 7 poderes, que son los pilares básicos de desenvolvimiento del individuo. Es decir, la cardiología tiene 2 grandes fuerzas, una externa, que se manifiesta a través de una serie de pilares, o llamemos poderes, capacidades imprescindibles para que el individuo consiga crecer dentro de una estructura civilizatoria. Y existe una cardiología interna que es imprescindible para la evolución del ser, del individuo, su crecimiento y su conciencia. Y eso tiene a ver con el universo interno del ser. Entonces, esas 2 fuerzas, los 7 poderes externos, tienen una relación con los 7 poderes internos en formas energéticas.
Los poderes externos están asociados a la capacidad política del individuo de crear estructuras económicas, de saber lidiar con su digamos, religiosidad, su mística, su vida espiritual, su conciencia. Así como existen elementos importantes en la capacidad de conocer las leyes, la justicia, la capacidad de comunicarse, de tener informaciones y a fuerza necesaria para se defender dentro de la estructura de este mundo. Entonces, esos 7 poderes que fueron parte de un proceso civilizatorio, en el proceso de evolución de la humanidad, la civilización se fundamentó en esos 7 pilares, que fueron 7 dioses fundamentales que los encontramos en toda la civilización. Sin esos dioses, la civilización no existiría. Sin esos pilares dentro de nuestra psique, nós não temos como ser seres independentes en esta sociedad. Esta sociedad muchas veces castra al individuo por diversas razones para establecer dominio sobre él, principalmente, de muchas formas. Como nós não temos, a mayoría de las personas no tiene conciencia del proceso de manipulación que existe, y no estoy hablando de una teoría conspiratoria, estoy hablando de un proceso que se da en todas as estruturas de poder. Então, quando falamos de um processo evolutivo da consciência dentro da cratologia, lo vemos em um plano externo em 3 fases. A fase de defesa, onde o indivíduo ele se autoabastece e ele aprende a sobreviver. Em uma segunda fase de conquista, na qual ele produz e quer conquistar o meio que o rodeia, produz mais, vende mais, conquista novos territórios para sustentar sua família ou seu próprio crescimento dentro de uma estrutura empresarial. E a etapa de domínio, onde a pessoa se chega a um ponto no qual já tem uma defesa definida, conquistou todo o que ele queria e agora está tentando preservar esse processo de crescimento, de não perder o que ele fez, e já entra em outra fórmula de pensamento e outra fórmula de moral. Em um processo interno, isso é algo que não falamos nunca até agora com meus discípulos e estudantes, temos esses 3 processos evolutivos no eu, é decir, na primeira fase do desenvolvimento do ser dentro do seu poder, na descoberta de seu verdadeiro eu, que passa por uma série de conhecimentos, autoconhecimentos, experiências, práticas místicas, até que ele se percebe como ele realmente é. Bom, e depois depois que a pessoa se percebe, é aí que começa uma nova relação com o tú, com as outras pessoas. Tá? E na última fase desse processo evolutivo, temos o que eu chamo o nous. O nous não é nós, é um nous, que é um todo de um universo. Então, basicamente, o estudo da cratologia está direcionado para que as pessoas possam perceber seu nível de conhecimento real e seu nível de ignorância verdadeira e real. É uma coisa que é interessante, não? É decir, se uno vai avaliar o conhecimento em sua dimensão, nós temos informações. Essas informações nos podem levar a ter conhecimento em certas áreas. Mas as áreas básicas que eu estou tentando que vocês entendam são aquelas que nos permitem sobreviver dentro de uma estrutura civilizatória e crescer e chegar a estruturas de poder. Esses 7 pilares, em realidade, são os elementos fundamentais que todo cratologista deve fazer evoluir. Então, o estudo da política, o estudo da economia, o estudo da lei, o estudo da força, da capacidade defensiva, que isso também tem a ver com a saúde, a capacidade de ataque, é decir, todo o que precisamos para sobreviver dentro desta sociedade.
Então, temos uma série de estudos básicos que são necessários para que o indivíduo esteja bem, não tenha medos, consiga enfrentar seus medos, consiga passar de uma etapa de defesa, onde tem grandes limites, com uma consciência também limitada ao seu espaço e a seus valores, a uma etapa de conquista, onde ele começa a se expor, se unir a outras pessoas, participar do núcleo, conquistar um novo território ou um território mais amplo, que não está só associado ao fenômeno do instinto e da sexualidade. Então, o processo evolutivo da gradologia no plano interno é bem diferente de um processo externo. No externo temos técnicas para a conquista, através das comunicações, esse que hoje é um veículo enorme que nos permite crescer com extrema rapidez, quando em outras épocas era extremamente difícil a pessoa se colocar dentro do meio. Agora ficou mais fácil. Mas o que eu estava falando é que existe um nível de conhecimento, de informações, que é limitado. Não adianta ler todos os livros, ainda que leia todos os livros, o conhecimento é limitado. As informações são limitadas. Eu diria assim, a ignorância não é ilimitada, porque o ignorante ele não se vê limitado. Ele acha que ele possui verdades absolutas. Quando o ignorante executa sua ignorância, ele chega ao limiar da estupidez. Chamemos estupidez ao ignorante que não tem consciência de suas próprias limitações. Então, vemos em toda a sociedade um núcleo de pessoas ignorantes e estúpidas que querem impor ideias de outros como se fossem deles e que eles nem compreendem essas ideias, só seguem uma massa, e essa massa, eu acho que é uma massa ignorante que existe em qualquer sociedade que não estuda o verdadeiro conhecimento necessário ao processo evolutivo da humanidade. Na antiga cultura egípcia chegou um momento que as religiões foram abafadas com a intenção de que a consciência do indivíduo crescesse e se tornasse realmente o verdadeiro guia de uma sociedade. Isso não acontece em nossa sociedade atual. Então, vivimos em um processo constante de ignorância sobre os instintos primários, sobre a problemática do instinto de poder, que cria enormes poderes que não têm sido tratados nem discutidos porque não entram no quadro das discussões. Então, o ponto em que está, não ser ignorantes em demasia e não ser estúpidos em demasia. O que nos leva a que frustrações, fracassos, medos, inseguranças, toda uma suma de conflitos que hoje são chamados conflitos psicológicos, são fruto de nossa própria estupidez e ignorância, que fica muito explorado de tal forma que a maioria, se aconteceu algo na igreja, dentro do Vaticano, e roubaram, ou estupraram, ou aconteceu isso, tudo isso é culpa do diabo, sempre se culpa outro. Enquanto a sociedade não consiga perceber seus próprios conflitos, ela não vai evoluir. Enquanto um presidente não possa ver que ele está absolutamente errado no que está fazendo, muitas vezes, porque está rodeado de um núcleo de pessoas que quer se sustentar dentro do poder aparente que representa a chefia ou o comando, a sociedade vai sofrer. Ninguém discute o problema da ignorância real. Ninguém se dá conta que enquanto tem ideias e vocês apoiam essas ideias podem ser comandadas por pessoas que não têm interesses comuns, têm interesses absolutamente pessoais. Por quê? Porque o instinto de poder é primário. Quando chegam a uma estrutura de poder, o que fazem é se aliar com todo mundo para poder preservar seu poder. Então, como nós não nos damos conta de que existem graves erros
en el proceso evolutivo da civilización. Estudamos historia, pero fican estudando historia dentro de un punto de vista económico, político, pero no dentro de una visión cratológica, que es mucho más amplia, en relación que a psique, a capacidad que un individuo tiene de crear y destruir. Entonces, ese fenómeno cratológico no se estuda por qué? Porque ninguém tem interés en que los dogmas de esta sociedad sean reformulados, ainda que todo el mundo saiba que están absolutamente errados. Dentro de la psicología, até hoje, se insiste en que la telepatía no existe. Es una cosa absurda y estúpida, ignorante, decir que la telepatía no existe. Lo mismo que decir que naves extraterrestres o ovnis y extraterrestres no existen. Es otra cosa ignorante y estúpida dentro de una sociedad que tiene que ser manipulada. Si la telepatía existiese, entonces, si la psicología reconociese que la telepatía existe, entonces una mente podría influenciar sobre otra, entonces la magia existiría, la brujería existiría, los espíritus podrían influenciar sobre las personas, entonces mejor no existe, a pesar de que está millares de veces comprobado que la telepatía existe y cualquier persona ya tiene experiencias telepáticas. Entonces existen dogmas para preservar lo que se llama ciencia, que no es ciencia. Es una nueva religión encima de una aparente ciencia y encima de un mito, de un psicoanálisis, de un conflicto neurótico que va a ser descubierto, va a ser modificado con la descubierta de la origen del conflicto neurótico, todos mitos, así como el mito de que la religión está permitiendo que haya un proceso evolutivo. Es decir, hace 2000 años que el cristianismo existe. Y ainda as pessoas continuam cortando cabeça, matando, estuprando, dentro e fora da igreja, dentro do exército, fora do exército, dentro de grupos espiritualistas, dentro de grupos políticos, mentira, engano, manipulação. As pessoas que dirigem os países foram educadas dentro de universidades e faculdades. E nós temos que seguir acreditando que essa é a educação que vai permitir que uma sociedade evolua. Faz poucos anos atrás, milhares de pessoas foram queimadas em fornos. Hoje, cortam cabeças, explodem bombas, matam crianças e continuam pensando através de uma ideia religiosa ou de uma ideologia e matando por uma ideologia ou matando por uma ideia religiosa e outras ideias religiosas, criticando, apoiando, fracassou. Já está na hora que as pessoas se deem conta que um judaísmo, depois de 5.000 anos de tentar impor a lei, a Torá, e depois de los 365 mitzvot, que são os princípios necessários para que o homem conviva, estamos falando de uma base, uma educação básica, com tudo isso, 5.000 anos, não conseguiram. Não conseguiram. 2.000 anos de cristianismo não conseguiu. Vamos seguir insistindo em ideologias, filosofias, ideias políticas. É ignorância e é estupidez. Então está na hora de que a mente de você se abra e entenda que existem formas de manipular as pessoas. E essas formas aparecem de muitas maneiras, através de líderes, deuses. Digamos que o Estado Islâmico tem uma guerra conosco. Vocês não se dão conta porque não estão no Medio Oriente. Pero tem uma guerra com o Ocidente. Se eles pudiessem, se Irã pudesse, explodia todo o mundo e ficavam só os muçulmanos. Não são os xiitas. Porque os xiitas são os que estão criando a guerra, mas os outros muçulmanos que estão observando e não estão fazendo nada, porque, claro, o dia que os xiitas conquistem o mundo, então somos todos muçulmanos. Não estão enfrentando-se. Se enfrentam entre eles estruturas de poder dentro do conceito religioso, sim, mas a maioria dos muçulmanos se dizem, não, somos
una povo pacífica, muito pacífica, como decía Saddam Hussein, no somos una povo pacífica. Entonces, uno ve toda esa enorme ignorancia y estupidez y tem pessoas que no se dan cuenta que están siendo levadas dentro y fuera de las religiones. Todo eso puede ser chato de pensar y de falar, mas é a realidade. Tem que ter tolerância. É difícil ter tolerância frente a homens que estupram crianças. É difícil ter tolerância frente a pessoas que matam por 10 reais, 20 reais. É difícil ter tolerância para pessoas que cortam a cabeça de outras pessoas porque não têm suas mesmas ideias. Tolerância. Eu lembro que na época básica que o cristianismo dominava os governos, eles diziam, tem que ter fé, meu filho. Fé, tem que ter fé. Hoje, os governos de esquerda inventaram a palavra tolerância para que vocês não enfrentem a estupidez. Não, se eu digo algo, eu não sou tolerante. O cara é intolerante. É intolerante com a religião, é intolerante com um estuprador, é intolerante com um assassino, é intolerante com a ignorância. Eu não me considero intolerante, eu sou intolerante com minha ignorância. Não posso permitir que minha ignorância me encegueça, ao ponto de falar que as pessoas têm que ter fé ou têm que ter tolerância ante tudo. Então, a cratologia nos mostra, bom, isto é manipulação, isto é jogo, porque se o povo tem fé, vão aguentar qualquer líder, um ditador, um rei, que los está fazendo qualquer louco. Tem que ter fé, esperar o reino dos céus, porte-se bem, tem que amar a todo mundo e tem que perdoar. Ainda que Cristo teve seus momentos de violência, de intolerância, frente ao templo com os mercadores que vendiam coisas frente ao templo. Ele teve intolerância. Claro que teve. Agora, não vou discutir as questões religiosas porque acho que a religião ela teve um processo evolutivo importante na civilização, mas hoje não vejo esse processo evolutivo. Ela devia ter evoluído em direção a fazer evoluir a consciência da humanidade e não seguir nesse jogo de dividir. Divide aqui, divide lá, que é fácil, não? Temos a esquerda, temos a direita, não? De repente a esquerda, não, fulano, se roubou porque outros roubaram. Então não disse que não roubou. Estão dizendo que os outros roubaram e isso justifica o roubo. É dizer, as ideias levam as pessoas a ser absolutamente estúpidas. Ninguém deve roubar a própria sociedade. O Estado. Não se pode justificar nenhum roubo, nem de esquerda nem de direita. As pessoas devem entender que o populismo, tanto de esquerda como a direita, leva ao caos, à loucura. A loucura que já vivimos historicamente. Dizem que o povo tem memória curta. Sim, por isso temos que estudar cratologia, o jogo de poder, as manipulações de poder e ver como nós crescer. Então, neste ano vamos a estudar, com certeza, o processo evolutivo interno do ser, que é o que acho tão importante como o processo externo, porque se só nos dedicamos a um crescimento financeiro, material e econômico, então vamos a ter bens, vamos a ser extremamente invejados e vamos a ter enormes problemas porque vamos a ter que aumentar nossa capacidade de defesa para não ser roubados, perseguidos e ameaçados. Tem que haver um equilíbrio no processo evolutivo. E o equilíbrio está no processo evolutivo de nosso ser e de nossa consciência. Quando o indivíduo medita dentro de si mesmo, nessas 3 etapas evolutivas, primeiro o eu, tá? O que sou eu? Agora, se eu dependo de mamãe, se eu dependo de papai,
se eu dependo de estruturas dentro de uma sociedade, quando a pessoa depende de uma ideologia, de uma religião, do dinheiro do outro, da economia do outro, da casa do outro, ele não é um ego, ele está preso em uma teia de aranha e ele acha que ele é algo, mas está absolutamente amarrado, então ele não tem ideias claras, ele não se conhece, não percebe nem seu próprio instinto. E quando está achando que está amando, simplesmente está desejando. É instinto, não é amor. Ele percebe suas necessidades e quer uma resolução imediata de suas necessidades. Por isso que o conhecimento do eu nos leva a poder distinguir as relações que nós temos com o mundo e que o mundo tem conosco dentro de uma plena, absoluta realidade. É a única forma de ter uma verdadeira comunhão com o meio, quando eu me começo a conhecer meus instintos básicos, meus medos, a forma que me manipulam, me desprendo do peito da mamãe, da leite da mamãe. Quando percebo o mundo que é a segunda mãe e vejo a importância da relação desse mundo, desse grande peito que me abastece, e a importância de comunicar-me com ele, de preservá-lo, bom, aí começo a ter um respeito pelo universo que me rodeia e não estou pensando só em produzir, em ganhar. Bom, quando chego a esse plano, estou pronto para começar a perceber o tu, o outro. Aí, o egoísmo foi superado na segunda etapa evolutiva, que num plano externo é a defesa, o indivíduo se defende, se isola e começa em um processo de independência, em um segundo processo ele se expande. Então, no primeiro processo, o eu. No segundo processo, o eu vê a necessidade de se unir ao tu, ao outro. Porque num plano místico, o místico que vai para o Himalaia, ou entra numa cueva, numa montanha, entra a meditar sozinho, ele se isola do mundo. Claro que às vezes uno se tem que isolar para se perceber. Esse processo de isolamento, que mesmo Cristo disse para seus discípulos, larga a tua família, tudo bem, me siga. Larga a família, sabe o que é família, empresa, negócios? Larga tudo, teus filhos, tua mulher, teu pai, tua avó, e me siga. Larga, corta com tudo. Isso é o que Cristo propôs a seus discípulos. Isso é o que o místico faz quando ele se vai para a montanha. Não estou dizendo que vocês façam isso, estou dizendo que se encontrem. Ainda dentro dessa teia de aranhas de internecessidades, se encontrem, se percebam, podem se perceber sem destruir as relações que vocês têm naturalmente. Mas tem que ter a mente aberta para dar-se conta quando estão sendo manipulados por la família, dentro de uma empresa, dentro de um governo, um Estado e um governo que exerce a administração desse governo, através de culpas, dentro de uma religião, dentro de um grupo místico. Você tem que perceber quando alguém está se impondo a você. Então, quando superou, entrou na segunda etapa de ver o tu, sem egoísmo, vejo o outro e vejo como me relacionar com o outro, como amar essas pessoas, servir, atender, sem ter essa ideia de que eu dou algo, tenho que dar algo. Sim, mas é uma troca plena. Sim, porque eu troco o quê? Meu amor, tá? Por uma felicidade que esse amor me dá, não por lo que a outra pessoa me dá. Uma troca plena comigo mesmo. Servir, ajudar, curar, orientar. E aí o indivíduo se dá conta, tanto na primeira e na segunda etapa, que não precisa tanto, às vezes, da medicina, da ciência, precisa de um sentimento e de uma percepção de que ele tem seus próprios problemas de saúde, seus problemas psicológicos, e empieza a ver como se autotratar, e não depende de um sistema que hoje funciona, amanhã não funciona. Assim como alguém que estuda artes marciais, ele quer saber se defender em uma sociedade que não nos defende. Ele precisa comprar livros que sua alma lhe vai dizendo, compra este livro, quero ler isto, vai atrás de seu saber. Então, falando disso, tem coisas interessantes. Na cultura egípcia, eu estudei vários métodos de cura. Um deles
está asociado às mãos, por exemplo. Como curar com as mãos? Pode ser, sim, você pode curar e curar outras pessoas. Não precisa hacer filas, tengo que marcar um horário para ir ver um médico, para ver um dentista, e pagar este, e pagar... Não precisa, você está preso a uma máquina que diz, não, sou médico, não, sou laboratório tal, não, sou tal remédio. Não é assim. Não é assim. Não seja ignorante nesse sentido. Se vê uma pessoa que tem dor de dientes, aqui, nesta zona superior, vocês pegam o braço direito e colocam estes dois dedinhos aqui. Só apertando um pouquinho, a pessoa vai sentir um calorzinho aqui, a dor desaparece. Claro, não quero ensinar isso só com a ideia de que vocês podem tirar a dor de dentes. É importante saber por que tem a dor de dentes, que criou uma dor de cabeça, como está uma dor de coluna, es decir, pero vocês podem se tratar. Isso é uma das coisas que eu deixo claro, es decir, tem vários livros meus hoje na Amazon Kindle que explica como tratar com as mãos. Tem outro livro que explica como tratar com as agulhas egípcias. É decir, você pega uma agulha, não precisa cravar a agulha, é só apoiá-la em pontos e vai ver que você pode tratar enfermedades e dores. Muito mais do que se diz, muito mais do que se pensa, sem necessidade de remédios. Sin necesidad de tomar remedios que le van a hacer mal al estómago, remedios que tienen efectos colaterales. No, es la propia energía del organismo estimulada. Los egipcios tienen una medicina extremadamente evoluida. Y sin eso también tenemos esto, es decir, o CRIS, que usamos CRIS, o las barras de enxofre, que ustedes la pueden encontrar en todo el mundo. Estas barrinhas venden en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay, en toda América del Sur, en gran parte de Europa venden las barrinhas de cristal de enxofre, que tratam todas as dores que vocês se possam imaginar, dor de coluna, ciática, dor de cabeça. Bom, incrível! E funciona. Mas aqui em Brasil não tem. Não se pode passar por Anvisa porque é algo que eles não... Né? Como vamos a colocar um produto que trata a dor quando existe uma série de laboratórios que pagam enormes impostos? Então, nesse livrinho que está na internet, você vai aprender a fazer esse cristal. Pode fazer na cozinha, em qualquer lugar, num fogãozinho, hein? Você faz seu cristal e vai ajudar as pessoas e vai se ajudar a si mesmo, quase sem custos. Isso é importante, que você não dependa da estrutura na qual o colocaram, senão está preso dentro da teia. Como se curar? Tem a técnica de mãos, a técnica de agulhas, a técnica com cristais, tem infinidade de enfermedades que podem ser tratadas e curadas. E tem técnicas de canalização de energias também, que é um tratado de Alcaran, que é uma técnica egípcia, de trabalhar com grupos e unir a força do grupo, que isso é que já tem a ver com o segundo estágio evolutivo no processo interno, é trabalhar com o grupo para crescer. Curar pessoas à distância, criar uma mente comum, criar uma empresa totalmente integrada, com uma força enorme de crescimento e expansão. Essas técnicas os egípcios tinham, por isso construíram aquele império que até hoje é admirado e extremamente reconhecido. Então, procurem meus livros, são coisas muito simples e baratinhas, custam 3, 4 reais. São poucas páginas, 50, 60 páginas, vocês vão ter uma série de informações para você sair do processo da dependência. Entrar no processo de querer servir aos outros e realizar-se nesse processo de ajuda, até entrar no terceiro estágio, no qual aí a mente tem uma percepção de uma consciência universal, de uma justiça universal. Então uno empieza a ver como as pessoas manipulam, aonde estão os erros na sociedade e como isso vai se manifestar em um conflito aqui, um conflito lá, uma guerra, um conflito político, isto vai durar 5 anos mais, este governo vai se manter até o fim.
e depois não temos um líder ainda, está se formando alguns, que daqui a 3 anos esses líderes vão aparecer. Bom, você empieza a perceber todo de uma mente que está por cima da teia. Se você sai da teia da aranha, você vai perceber que existe uma ordem. Essa é a verdadeira consciência. Esse é o verdadeiro governo ao qual você deve reconhecer. Não é aquele que lhe diz o que está certo e o que está errado. Se lhe dizem o que está certo e o que está errado, já lo estão manipulando. Você tem que perceber que existe algo maior. Quando você percebe, quando a consciência de você empieza a perceber isso, então está unindo-se a comunhão com o nós, o terceiro estágio de evolução da consciência. Então, essa é a aula por hoje. Nos vamos ver na próxima semana. Aqueles que queiram se comunicar comigo, falar, esclarecer alguma coisa, com prazer podem escrever para meu e-mail. Eu estou no Facebook também, no lado oculto no Facebook também. E tem um canal em YouTube, em qual também vocês podem ver Jorge Aguer, vários dos temas que nós temos desenvolvido até agora. Então, um bom ano para todos vocês. Um abraço.